Epistemologia e a filosofia da ciência. A epistemologia e a filosofia da ciência são dois campos interligados que buscam compreender a natureza do conhecimento científico e suas bases epistêmicas. Enquanto a epistemologia se concentra nas questões gerais relacionadas à origem, natureza e validade do conhecimento em geral, a filosofia da ciência se dedica especificamente ao estudo do conhecimento científico. A filosofia da ciência explora os princípios e métodos que distinguem a ciência de outras formas de conhecimento. Ela investiga questões como a natureza da observação, a formulação de hipóteses, a verificação experimental, a construção de teorias e a natureza das leis científicas. A filosofia da ciência também analisa conceitos fundamentais, como a objetividade, a causalidade, a indução e a explicação científica. A epistemologia, por sua vez, fornece um arcabouço teórico para entender a natureza do conhecimento científico e como ele é adquirido, justificado e avaliado. Ela questiona a validade e os limites do conhecimento científico, examinando as fontes de conhecimento, os critérios de justificação e as formas de inferência utilizadas na prática científica. Um dos debates centrais na filosofia da ciência é a distinção entre o método indutivo e o método dedutivo. Enquanto o método indutivo baseia-se na generalização a partir de observações particulares para estabelecer leis universais, o método dedutivo utiliza o raciocínio lógico para inferir conclusões a partir de premissas gerais. A epistemologia ajuda a analisar criticamente esses métodos e a compreender suas limitações e fundamentos lógicos. Além disso, a epistemologia e a filosofia da ciência também exploram o problema da demarcação, que envolve a definição dos critérios que distinguem a ciência de outras formas de conhecimento, como a pseudociência. Esse debate levanta questões sobre a natureza da evidência, a testabilidade empírica, a falsificabilidade e a corroborabilidade das teorias científicas. A relação entre a epistemologia e a filosofia da ciência é de interdependência mútua. A epistemologia fornece os fundamentos teóricos e os critérios de justificação que embasam a prática científica, enquanto a filosofia da ciência analisa e reflete sobre os métodos e conceitos científicos, contribuindo para a melhoria e o desenvolvimento do conhecimento científico. No entanto, é importante ressaltar que a epistemologia e a filosofia da ciência não são meramente teóricas e especulativas. Elas têm uma relevância prática para a ciência, pois ajudam a identificar falhas metodológicas, a compreender as bases epistêmicas do conhecimento científico e a promover uma reflexão crítica sobre os pressupostos e as limitações da ciência. Em resumo, a epistemologia e a filosofia da ciência estão interligadas e complementam-se mutuamente. Enquanto a filosofia da ciência investiga os métodos, as teorias e as práticas científicas específicas, a epistemologia fornece o arcabouço conceitual e as questões fundamentais que orientam a compreensão e a avaliação do conhecimento científico. A epistemologia busca responder a questões como: o que é conhecimento? Como o conhecimento é adquirido? Quais são as bases para a justificação do conhecimento? Já a filosofia da ciência busca compreender a natureza e a validade do conhecimento científico, bem como os métodos e os critérios utilizados para a produção e a validação desse conhecimento. Uma das contribuições da filosofia da ciência é a análise dos critérios de demarcação, ou seja, os critérios que distinguem a ciência de outras formas de conhecimento. Esses critérios são fundamentais para estabelecer os limites e a natureza específica da atividade científica, evitando confusões com pseudociências e outras formas de conhecimento não científico. A epistemologia também se preocupa com a natureza das fontes de conhecimento científico. Ela investiga a relação entre a observação, a experimentação, a inferência e a formulação de teorias científicas. Além disso, a epistemologia analisa a validade e a confiabilidade das evidências empíricas, bem como os processos de verificação e refutação das teorias científicas. A filosofia da ciência também aborda questões relacionadas à objetividade científica, à causalidade, à explicação científica e à natureza das leis científicas. Ela examina como a ciência busca explicar os fenômenos naturais, identificar relações causais e formular leis gerais que descrevem os padrões observados na realidade. A relação entre a epistemologia e a filosofia da ciência é essencial para uma compreensão abrangente do conhecimento científico.
A epistemologia fornece o quadro teórico e as ferramentas conceituais para investigar os fundamentos do conhecimento em geral, enquanto a filosofia da ciência traz uma abordagem mais específica e aplicada ao conhecimento científico. Em suma, a epistemologia e a filosofia da ciência são campos interligados que se complementam na busca por uma compreensão profunda do conhecimento científico. Enquanto a epistemologia investiga questões gerais relacionadas à natureza do conhecimento, a filosofia da ciência se dedica a compreender a natureza, os métodos e os critérios específicos do conhecimento científico. Ambas contribuem para a reflexão crítica, aprimoramento e desenvolvimento contínuo da ciência como um empreendimento humano.